conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. Geraldo Vandré escreveu certa vez o seguinte: vim de longe, vou mais longe, quem tem fé vai me esperar, escrevendo numa conta para junto a gente cobrar, no dia que já vem vindo que esse mundo vai virar. Depois diz: noite e dia vem de longe, branco e preto a trabalhar, e o dono, senhor de tudo, sentado, mandando dar. E a gente fazendo conta pro dia que vai chegar. Aroeira, a música do Vandré, e quando ele diz: e o dono, senhor de tudo, sentado, mandando dar, basicamente, ele fala de uma visão do que seria um novo modelo escravocrata, né? Vejam que ele faz menção ao branco e ao negro a trabalhar. E o dono, o senhor de tudo, sentado, mandando dar. É a visão de que no mundo do capitalismo moderno, ou seja, do trabalho assalariado, muitas vezes se desenvolve uma relação escravocrata. Porque, basicamente, produzir, gerar riqueza, transformar aço em riqueza, plástico em riqueza, ferro em riqueza, vidro em riqueza, informação em riqueza, transformar, enfim, o material e o imaterial em riqueza e depois a participação na riqueza produzida é apenas o suficiente para que o sujeito não morra, para que ele coma, para que não morra, durma, para que não morra, e tenha filhos que possam depois continuar produzindo riqueza em troca de algo suficiente apenas para sobreviver e continuar produzindo e reproduzindo. Mas quando ele diz: e o dono, o senhor de tudo, sentado mandando dar, e obviamente não está se referindo à escravidão vergonhosamente sustentada com amparo legal, mas sim o mundo pós-escravidão, o mundo em que a escravidão não tem mais amparo legal, o mundo em que a propriedade de um ser humano pelo outro não tem mais amparo legal. Ele está se referindo, então, quando diz sentado mandando dar, ele está se referindo aos diversos tipos de opressão. E não é mais o senhor quem usa o chicote. Muitas e muitas vezes é o Estado. O Estado com a incumbência de manter a ordem estabelecida, reprimindo os trabalhadores. São várias etapas. Houve um tempo, o chamado capitalismo selvagem, em que não havia proteção e regras, não é? As pessoas eram obrigadas, pela transformação das relações econômicas, eram obrigadas ao novo tipo de relação entre capital e trabalho. Saíam do campo, eram expulsas do campo, onde havia cada vez menos trabalho, até pelo início do processo de mecanização, ainda incipiente, e iam para as cidades. Isso aconteceu na Inglaterra desde o final do século XVIII, atravessando grande parte do século XIX. Na Argentina, por exemplo, essa migração do campo para a cidade ocorre em massa na década de 30 do século passado, aliás, não por acaso chamada de década infame, com golpes de Estado, ditaduras e fraude nas eleições, empobrecimento dos pequenos produtores rurais
que de repente já não tinham terra e viravam operários na cidade, iam trabalhar. É quando há um crescimento imenso da população de Buenos Aires, por exemplo, e de outras cidades importantes. No Brasil, embora já com movimentos nesse sentido desde os anos 20 do século passado, só na década de 60 é que o Brasil passa a ter uma população majoritariamente urbana. Até lá, a maior parte da população vivia no campo, vivia na roça, vivia nas fazendas, vivia a produção de alimento e sai para a produção industrial. E a produção industrial, ela significava ao mesmo tempo que aqueles que conseguiam vagas na produção industrial tinham salários mais altos. E, de certa maneira, isso e o desenvolvimento do comércio, esses dois fenômenos vão produzindo a formação e consolidação de uma classe média, que também é explorada, que também entra como apêndice no processo produtivo. Agora, até para enfrentar a consciência dentro das grandes unidades de produção, a consciência que se desenvolvia, porque o trabalhador no campo era um trabalhador isolado. Um estava aqui, o outro mais próximo estava a 4 quilômetros, 8 quilômetros, 15 quilômetros, às vezes a 50 quilômetros, dependendo da área. E a fábrica muda isso. A fábrica produz a concentração dos trabalhadores e a divisão do trabalho dentro das fábricas. E essa divisão do trabalho, ao mesmo tempo que ela vai produzindo as especializações, ela produz um ambiente coletivo, de produção coletiva. E isso forma um ser coletivo, obviamente, abstrato, imaterial, que é o operariado, proletariado. Então, essa formação de consciência e também, claro, as teorias desenvolvidas na Europa no século XIX, na verdade, você já tem a compreensão da divisão de classe no século XVIII e o papel econômico de cada classe e tal. E o que o marxismo traz, aliás, nas palavras do próprio Marx, lá no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, é que o que coube a ele não foi descobrir a divisão de classes, que isso já existia antes dele nascer. Já havia obras importantes a respeito, e nem o papel econômico. Mas a visão que ele tinha de que a luta de classes inevitavelmente levaria a um processo revolucionário, como aconteceu com a burguesia quando derruba a nobreza. Não é? A burguesia se forma como classe econômica, ganha importância econômica, quer ter poder político, não só econômico, porque sem poder político, poder econômico é muito restrito, é preciso ter poder político. E claro, isso também como derivação das revoluções culturais, religiosas, a Reforma Protestante, tudo isso. Mas a Revolução Francesa, por exemplo, é basicamente a tomada de poder pela burguesia. E o Estado burguês é um Estado diferente do Estado centralizado da monarquia ou absolutista, como houve na França nos tempos de Luís XIV, né? E com uma sombra disso com Luís XVI. No Estado burguês, na sociedade burguesa, o Estado não é o árbitro, embora seja apresentado como tal. Ele é o defensor da ordem vigente, a ordem que a realidade econômica determinou. E quando falamos em Estado, em certo momento era o poder executivo. Aliás, já que falamos do 18 Brumário, o Marx chega a saudar o golpe do Luiz Bonaparte, porque disse que era uma revolução que anulava o poder do parlamento e deixava o Estado no seu estado cru, na sua condição pura, e, portanto,
um alvo concentrado de uma ação revolucionária, que não houve na França. Houve tentativas com o período revolucionário pré-Luiz Bonaparte, já com ele presidente, mas era uma república, a Segunda República, e depois, em 1871, com a Comuna de Paris. Mas não houve a revolução almejada. Mas ficou claro que também no Estado burguês, no modelo de Montesquieu, executivo, legislativo, judiciário, os três com poder, com independência, mas no modelo idealizado, trabalhando em harmonia, ficou claro que também nesse modelo parlamentarista liberal ou presidencialista liberal ou monarquista constitucional liberal, não importa se era uma monarquia ou se era república, não importa se presidencialista, república ou parlamentarista, o Estado, mesmo dividido em partes, mesmo com poderes que às vezes entram em choque, ele não deixa de ser, no Estado burguês, o grande defensor da ordem geral das coisas. Mas, pelo menos, depois com o desenvolvimento da social-democracia, contribuição do Kautsky, contribuição do genial Eduard Bernstein, talvez o mais importante teórico da social-democracia. Então, há a ideia de que é preciso enfrentar o processo revolucionário com concessões, não é? Então você tem uma seleção de trabalhadores, esses trabalhadores ganharão mais, terão melhores postos, algum prestígio social. E depois se percebeu que era preciso estabelecer direitos, ou seja, alguma maneira de compensar o fato de que o trabalhador não tem na distribuição de riqueza aquilo que corresponde à sua participação na produção da riqueza. E aí vem a legislação trabalhista. No Brasil, por exemplo, adotada no getulismo, mas era uma maneira de enfraquecer o processo revolucionário. Uma maneira de enfraquecer a ideia de que, assim como a burguesia derrubou a nobreza, os trabalhadores, sob comando daquele que se organizou em consciência de classe, que é o operário urbano, mas também com camponeses, com a classe média, com a pequena burguesia, enfim, com todos os explorados, ao fim e ao cabo, derrubariam o Estado burguês, o substituiriam, na visão marxista, pela ditadura do proletariado, mas seria já essa ditadura o início do fim do Estado, porque uma sociedade sem classes faz com que o Estado seja impossível, inútil e impossível. Não haveria Estado, não havendo classes. Enquanto os anarquistas defendiam também, com movimentos revolucionários importantes e participação nos sindicatos, italianos, espanhóis, franceses, ingleses, a derrubada do Estado e a sua não substituição. Há muito de utopia, obviamente, no processo idealizado pelos anarquistas, principalmente por Bakunin. Essas concessões se consolidaram como direitos. E depois da Segunda Guerra, a Europa avança ainda mais em direção a um modelo de alta tributação dos ricos para oferecer assistência social, colchão de proteção social e direitos trabalhistas. Não só a Previdência, que é anterior, mas mecanismos que permitam uma participação maior na riqueza produzida e, ao mesmo tempo, formação de um bolsão de proteção social para aqueles que foram lançados fora do processo produtivo, os desempregados, os desvalidos, os que não podem trabalhar. Essa foi a ideia.
E sempre com esse princípio de conceder para evitar um processo revolucionário. E grande parte da esquerda mundial embarcou nisso, embarcou nesse reformismo social-democrata. Só que a ordem econômica dá à social-democracia um prazo de validade. Ela não é permanentemente viável, como estamos enxergando na Europa. A degradação, por exemplo, do modelo de saúde pública no Reino Unido, um exemplo para o mundo, que está se deteriorando dia após dia. Hoje, com os médicos sendo obrigados a manter o limite máximo de 10 minutos por consulta. Uma degradação geral na qualidade e no alcance. Imagine, então, onde nunca houve, de fato, esse colchão de proteção social. É o caso da maioria dos países. E no Brasil, país peculiaríssimo, né? País rico, país onde se produz muita riqueza, mas produz também muita miséria. Atira muita gente na pobreza absoluta. Fecha as portas, não apenas da distribuição da riqueza, mas até da produção da riqueza para muita gente. O Brasil foi estabelecendo seus mecanismos. A carteira de trabalho, que não era um vínculo por amor ao vínculo, mas era garantia para alcançar direitos. E mais, a centralização que Getúlio promoveu fez com que o Estado tivesse um controle muito grande dos sindicatos, que é um modelo horrível, fascista, modelo fascista, o Estado controlando os sindicatos. E o Brasil foi se livrando dessas amarras. No pós-Getúlio, os sindicatos ganharam autonomia. Férias, 13º. Período militar, por exemplo, não perdeu de vista, durante a ditadura militar, que as concessões deveriam ser mantidas, inclusive quando há a decisão de acabar com a estabilidade, ela é substituída por um fundo de garantia. Mais um dia. E as mudanças feitas na consolidação das leis do trabalho não mexeram no cerne daquelas concessões. Sim, são concessões antirrevolucionárias, mas são concessões. E, portanto, estabeleceram uma rede de direitos dos trabalhadores. Isso foi sendo desmontado em várias partes do mundo. Várias partes do mundo. Chamam de flexibilização, chamam de modernização. Os eufemismos não são poucos. Mas, na prática, é retirada de direitos. A reforma trabalhista no Brasil provocou isso. Provocou o aprofundamento forte, pesado, intenso da perda de direitos, a precarização do trabalho, e depois veio também a precarização da previdência, da aposentadoria, do sistema de pensões, um ataque a direitos estabelecidos e que não são favores. É uma maneira de o trabalhador ter alguma participação na riqueza produzida, uma participação que ele não tem de fato como assalariado. E, é claro, essas reformas foram levadas ao Supremo, contestadas no Supremo. Mas antes da reforma, em 2014, o Supremo já inicia uma série de decisões contrárias ao trabalhador. Isso se intensifica depois da reforma trabalhista. A Rosa Weber, recém-aposentada, e o Fachin, que ainda está lá, foram, de certa maneira, os únicos
que tiveram uma linha de coerência em defesa desses direitos. Enquanto Gilmar Mendes foi o grande capitão das decisões do Supremo contrárias aos trabalhadores. Uma após a outra. E na questão específica da terceirização, inicialmente, qual era o modelo? Uma empresa pode contratar outra empresa para que ela preste serviços em determinadas áreas internas ali, segurança, limpeza, enfim, o que não é a finalidade da empresa. São atividades relacionadas ao funcionamento da empresa, indispensáveis, mas não são a atividade central, a atividade fim da empresa. Isso mudou. Agora também a atividade fim é alcançada pela terceirização. Só que o Supremo passou a ver tudo como terceirização legal. Relações listadas por advogados, listadas por sindicatos, que são claramente de emprego, horário a cumprir, tarefas a serem cumpridas, todos os dias no mesmo lugar, fazendo a mesma tarefa, no mesmo horário. Essa é uma relação de capital e trabalho, é uma relação de emprego de força de trabalho. Daí o emprego, é emprego da força de trabalho. Não é uma relação entre empresas, é uma relação entre capital e força de trabalho. E o Supremo tem negado isso. E mais, o Alexandre de Moraes, por exemplo, deu o pontapé inicial com apoio do Toffoli, do Gilmar, para que as questões trabalhistas sejam vistas, nesses casos específicos, se partem da premissa de que é uma relação entre empresas e não entre capital e trabalho, não entre capitalista e trabalhador, não entre capital e força de trabalho, mas uma relação entre empresas. Decidiram, esse era o passo óbvio que dariam em seguida, que as pendências não cabem mais à Justiça do Trabalho. Não devem mais ser resolvidas no âmbito da Justiça do Trabalho. Frequentemente, aliás, atacada pelo Gilmar Mendes, a chamada Justiça do Trabalho. E devem ser resolvidas em tribunais ordinários, ou seja, tribunais cíveis, porque é uma questão civil e não uma questão trabalhista. Não é uma relação entre capital e trabalho. Quando o Paulo Guedes defendia ardentemente, febrilmente, a carteira verde e amarela, né? Sempre com esses apelos, né? Ó, verde e amarela, as cores do país. Era uma remoção brutal de direitos. Mas ele dizia, não, isso é só para quem está começando. E ele pode optar pela carteira tradicional, com os direitos tradicionais, pela carteira verde e amarela. É óbvio que a empresa ia escolher aquele que optasse pela carteira verde e amarela. E é óbvio que logo depois a carteira verde e amarela iria substituir a tradicional. Mas não é uma troca de carteira, não é uma troca de cores, é uma troca de conceito, é remoção de direitos com o argumento de que o trabalhador não deve reclamar, porque afinal ele tem emprego. Você pode continuar produzindo. Nós permitimos que você continue na engrenagem. Mas não venha com esse papo de direito. Qual é a ideia? É voltar a Manchester do século XIX, da primeira metade do século XIX, aquilo que ficou denominado como capitalismo selvagem na literatura econômica e política e social, e que só foi substituído por direitos
por regras, porque os trabalhadores se mobilizaram. E não é só o trabalhador do setor privado, trabalhador do setor público. É o seguinte, o que diz o Supremo? Entrou em greve, já começa a descontar, independentemente do mérito. Já começa a descontar o salário. Foi isso que o Supremo disse para a administração pública. E o trabalhador do setor privado, hoje muito mais disperso, aquele ambiente que concentrava operários, hoje está cheio de máquinas. Os trabalhadores dispersos pelo comércio, pelo serviço, pelo que resta na indústria, pelo campo. Mas cada vez enxergando mais que aquilo que os social-democratas defendiam e defendem, que é a ideia de um Estado imparcial, árbitro, e que ganhou poder com um fenômeno muito próximo ali da Primeira Guerra, que é a transição do capitalismo monopolista para o capitalismo monopolista de Estado. O Estado ganha poderes econômicos, mas ele não perde a sua atribuição para o Estado burguês, né? Para o Estado que dá seus passos ali iniciais no final do século XVIII, na França e nos Estados Unidos, com a independência americana e com a Revolução Francesa. E, claro, com as modificações constitucionais na Inglaterra pelo seu poderio econômico. O Estado burguês, e na Inglaterra nem foi preciso derrubar a nobreza, ela ficou como garantidor de valores e de ordem, mas o Estado econômico político é burguês e não é mais da nobreza. E fica claro que esse Estado, ainda que no esquema de Montesquieu, com 3 poderes, que às vezes entram em atrito, que às vezes se chocam, mas aquela função primordial do Estado burguês está mantida. A repressão, ainda que muitas vezes não é a repressão física, a repressão legal, moral, aos trabalhadores, a sua reunião em sindicatos, enquanto que, claro, as empresas têm seus sindicatos cheios de prestígio, são visitados, né? Inclusive por ministro do Supremo, presidente da República, todo mundo vai lá. Mas o Sindicato do Trabalhador virou anátema. E os direitos que foram entregues, como quem diz, não façam a revolução, tomem isso, tomem isso, tomem isso. Agora, talvez enxergando que não é mais necessário, esses direitos começam a ser removidos. E o dono, o senhor de tudo, sentado, mandando dar. Mas os trabalhadores fazendo conta para o dia que vai chegar. Ronald Gimenez.